Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Concílio Vaticano II, documento sobre a liturgia, a leitura e comentário, é o Sacrosanctum Concilium, é o nosso quarto encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 9 e o parágrafo 10º. Liturgia no conjunto da missão da Igreja. A liturgia não esgota toda a ação da Igreja. Então, a Sagrada Liturgia, nos diz o documento, não esgota toda a ação da Igreja, pois antes que os homens possam chegar-se da liturgia, faz-se mister que sejam chamados à fé e à conversão. Então, o anúncio, querigma, o anúncio, que antecede a toda forma celebrativa da Igreja. E, então, aqui se faz uma citação bíblica da Carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 10, do versículo 14 e 15, que diz: Como invocarão aquele em que não creram? Então, a fé, o despertar da fé. E como crerão sem ter ouvido falar dele, o anúncio? E como ouvirão se ninguém lhes pregar? E como se pregará se ninguém for enviado à missão? Ora, aqui tem uma compreensão, né, da importância do anúncio. Fides ex audito, a fé vem pelo ouvido. É o anúncio que desperta a fé. A Igreja tem uma missão de anunciar o Evangelho. E a vivência depois daqueles que creem e recebem os sacramentos é a participação na Eucaristia. A participação da vida da Igreja através dos sacramentos. Mas tudo isso deve ser uma realidade posterior, porque antes eles têm que ter o anúncio. Porque quando eles chegam a crer, é porque outros creram antes deles. São portadores daquilo que se crê. E eles, anunciando essa mensagem recebida, fazem com que aqueles também que dão adesão à fé se unam a esta comunidade, esse grupo. Mas a primeira parte é essa questão do anúncio, essa preparação, esse caminho catecumenal, né? Esse também, ou então da catequese, podemos dizer. Por isso a Igreja anuncia aos não crentes, aqueles que não creem, né? Para poder entender, compreender a fé, a mensagem da salvação, todo aquele conteúdo que faz parte do anúncio da pregação da Igreja, para que todos os homens conheçam o único verdadeiro Deus, então Deus na sua realidade, na sua unicidade, na sua verdade, e aquele que enviou Jesus Cristo como enviado do Pai, e se convertam de seus caminhos, fazendo penitência. Esse é o anúncio que desperta a fé, que faz as pessoas buscarem adesão à fé. Então, diante desse anúncio fundamental, né, de convite a uma adesão de fé àquilo que a Igreja crê. A Igreja é detentora dessa mensagem, todos nós que somos batizados, somos detentores dessa mensagem, nós recebemos essa mensagem, nós devemos guardá-la na integridade, na centralidade de tudo aquilo que se refere à salvação da humanidade, do ser humano. Aos que creem, porém,
sempre deve pregar-lhes a fé e a penitência. A realidade de fazer penitência no sentido de que esta realidade de preparatória para poder receber a graça divina na sua integridade e pureza. Deve, além disso, dispô-los aos sacramentos. Então, é uma preparação sacramental para que aqueles que creem possam receber os sacramentos, né? Ensinar-lhes a observar tudo o que Cristo mandou. Então, isso faz parte do próprio mandamento de Jesus, que nós encontramos lá no final do Evangelho de São Mateus, né? Ensinando-lhes tudo o que vos ordenei, né? Fazendo-os observar tudo o que vos ordenei. E estimulá-lo para toda obra de caridade. A vivência da fé se expressa na caridade, na vivência no mundo, através do amor, da caridade. Piedade, a questão da espiritualidade, da fidelidade, da pureza, e também o apostolado, a missão no mundo. Por essas obras, os fiéis cristãos manifestam que não são deste mundo. Quer dizer, essa consciência de que o cristão vive no mundo, mas não pertence ao mundo, não são desse mundo. Eles são cidadãos do reino. Eles estão caminhando para esta cidade, né, caminhando pressurosos para essa cidade de Jerusalém celeste. Essa busca do reino de Deus. Então, essa dimensão da realidade de que nós estamos a caminho de uma realidade definitiva, porque nós não pertencemos neste mundo. Estamos no mundo, mas não somos o mundo. Por essas obras, os fiéis cristãos manifestam que não são deste mundo, uma realidade existencial. O cristão tem que ter consciência de que ele não pertence a esse mundo, mas sim a luz do mundo, uma luz que ilumina, que atrai, que ilumina os caminhos e os glorificadores do Pai diante dos homens. Então, diante dos homens, os cristãos são a luz, e sendo luz, eles glorificam o Pai diante de todos os homens, né? O sacrifício da Eucaristia é fonte de vida da Igreja. É o parágrafo 10º. Todavia, a liturgia é o cume, é o ápice, o ponto mais alto. A Eucaristia é o ponto mais alto para o qual tende a ação da Igreja. Então, toda a ação da Igreja tende para a centralidade da celebração eucarística. Mas para se poder participar dessa oração eucarística, se deve ter os sacramentos de iniciação, batismo e crisma, né? Para se poder participar dessa centralidade. A liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja. Toda a missão da Igreja tende a ser centralizada na Eucaristia. E, ao mesmo tempo, a Eucaristia, a ação da Igreja, é a fonte de onde emana toda a sua força. Toda a força da Igreja vem da Eucaristia, pois os trabalhos apostólicos desenvolvidos se ordenam a isso, que todos, feitos pela fé e pelo batismo, filhos de Deus, então somos filhos de Deus pelo batismo, pela fé, juntos se reúnam a comunidade, a igreja, louvem a Deus no meio da igreja, o grande louvor, participe do sacrifício da Eucaristia e comam da ceia do Senhor. Este é o centro cume de toda a realidade da vida da igreja. A própria liturgia eucarística, por seu turno, impele os fiéis que, saciados dos sacramentos pascais, depois de comungar, sejam concordes na piedade, então sejam pessoas pias,
né? Pessoas que vivem aquilo que celebram, que vivem a fé em Cristo, essa pureza. Reza que conservem as suas vidas, o que receberam pela fé, que sejam, que possam conservar o que eles receberam pela fé, a Eucaristia, e possam ser coerentes à vida conforme a fé. Né? A renovação da aliança do Senhor, porque toda vez que nós celebramos a Eucaristia, estamos renovando essa aliança, a nova aliança com os homens na Eucaristia. Solicita e estimula os fiéis para a caridade imperiosa de Cristo. Então, a liturgia nos leva a testemunhar no mundo essa presença da nossa fé, da salvação que acreditamos, para ser esse sinal do mundo. Aquele que as pessoas pensam que participar da igreja é estar no altar, né? Como se isso fosse a centralidade da igreja. Não. Participar da igreja é o momento culminante de toda a vida da igreja. Mas o cristão que recebe a Eucaristia, ele vive a sua fé e testemunha a sua fé no mundo da política, não bebendo as ideologias e os interesses espúrios de uma política partidária suja, mas da política enquanto a realidade P maiúsculo, daquilo que tem a ver com o bem comum, da luta pelo bem comum, como também da vida social, da vida de família, na vida da escola, na vida do trabalho, toda a realidade onde o cristão está inserido, ali ele é chamado a viver a sua fé. Ali ele também é chamado a ser essa presença do Cristo que ele recebeu, e ao receber ele se tornou um outro Cristo, e ser essa presença no mundo, né, onde ele está inserido. Da liturgia, portanto, mas da Eucaristia, principalmente, como de uma fonte, se deriva a graça para nós. Então, ali vem a fonte da graça para nós, e com a maior eficácia é obtida aquela santificação do homem em Cristo. O fato da realidade de participarmos desta Eucaristia, dessa fonte, que deriva a graça, né? É dali que traz então, vem também essa eficácia da santificação do ser humano em Cristo. Santificação em Cristo. A motivação é sempre Cristo. Isso serve para qualquer motivação. Eu busco, por exemplo, a santificação não como um projeto meu. Eu busco a santificação não como uma realidade que eu trabalhe, não. Eu busco a santificação por amor a Cristo. Eu faço uma penitência não por uma realidade pessoal minha. A abstinência não é uma realidade de ausência que eu possa criar para mim. Não. Eu faço abstinência por amor a Cristo. É Cristo que é a centralidade de toda a vida da espiritualidade. Eu renuncio a alguma coisa por amor a Cristo. É sempre essa centralidade cristológica. Aquela santificação dos homens em Cristo. E a glorificação de Deus, porque ao nos santificarmos em Cristo, estamos glorificando a Deus, para o qual, como a seu fim, tende todas as demais obras da Igreja. Toda essa realidade que a Igreja possa fazer no mundo, toda a sua presença, né, está justamente centralizada nessa obra de santificação do homem em Cristo, que leva então à glorificação do Pai, à glorificação de Deus. Então, é através desta nossa ação
e tudo o que fazemos seja feito por Cristo, com Cristo, em Cristo. Vamos falar em Cristo, na pessoa do Cristo. Essa realidade é fundamental para entendermos a própria vida da espiritualidade. Não me santifico por mim mesmo, mas me santifico em Cristo. Me santifico por amor a Cristo. E ao me santificar por amor a Cristo, também estou glorificando a Deus. Estou glorificando a Deus porque justamente a salvação dada por Cristo é realizada e transfigurada naquele que o adere com fé, uma fé viva, uma fé autêntica. Então nós vamos ficar por aqui, lembrando que a ação dos sacramentos, como centralidade da ação da Igreja, né, ela não fica só centrada nessa realidade, ela tem realmente o aspecto do anúncio, o aspecto do chamado à salvação, à conversão, à penitência, à preparação e à vivência da comunidade, e toda essa realidade depois tende aos sacramentos. Mas o sacramento por excelência, o sacramento da Eucaristia, ápice, cume da ação da Igreja. Dali vem toda a santificação do ser humano em Cristo, a glorificação de Deus e o testemunho do homem no mundo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.